Aquí hasta tiempo están buscando un líder. Al líder lo tienen que coger de ejemplo. Al primero que se llamen es al pueblo de la policía. Porque aquí tenemos así. Quieren hacer así. Olá, minha gente, tudo bem? Eu tô passando aqui rápido para falar sobre um assunto que eu tava devendo para vocês, que é para falar sobre quem é o líder da oposição cubana. E no começo desse vídeo vocês viram que eu coloquei um fragmento de uma manifestação em Cuba, numa rua, né? E eu não sei se esse vídeo é do dia 11, eu tenho quase certeza de que ele é do dia 11 ainda, mas o que eu quero falar não é sobre a data desse vídeo, e sim sobre o que eles estão falando. Nos últimos dias, depois do dia 11, o governo cubano tem ido atrás dos supostos líderes das manifestações em Cuba. O governo cubano está procurando os responsáveis pelas manifestações, quem que está organizando, quem que é a liderança, né, desse povo que está na rua e o que essa liderança representa em questão de ideal mesmo. E muitos dos presos políticos têm sido, inclusive, figuras que representam essa suposta liderança, que é o máximo que o governo cubano consegue prender, que são pessoas que estão nos canais de YouTube, nas redes sociais, falando sobre o que está acontecendo em Cuba. Eles estão prendendo os influencers cubanos e eles estão prendendo pessoas que são ativistas dentro de Cuba, que são jornalistas, que fazem matéria sobre o que acontece em Cuba. Porque essa é a máxima liderança que eles conseguem atingir. Eles não encontram um líder no qual eles possam prender para controlar as manifestações. E fora de Cuba, os cubanos que vivem em outros países, sobretudo quem vive nos Estados Unidos, já tem algumas pessoas que têm criticado essa forma de manifestação, porque sentem a necessidade de haver um líder dentro de Cuba. São uma minoria, mas são pessoas que sentem essa necessidade. Como eu falei para vocês, isso é uma minoria. A maioria dos cubanos que estão fora de Cuba entendem que da forma como está acontecendo, a forma ideal agora, sem líderes, apenas um povo na rua. E aí eu queria responder a pergunta do vídeo: quem é o líder das manifestações em Cuba? Então, é o próprio povo. E é isso que está atrapalhando o governo cubano. Porque quando você tem um líder, você atinge aquele líder e com isso você atinge a massa, né? Você atinge o povo. Mas em Cuba isso não está acontecendo porque eles não têm uma figura que represente as manifestações. Então eles têm um povo espalhado que, com as restrições que se tem em Cuba devido à internet, do mesmo jeito que não chega a todas as notícias necessárias para alimentar a manifestação, também nos chega a possibilidade de todos os estados se conectarem com uma única liderança, né, e se organizar as manifestações. E isso faz com que os protestos em Cuba sejam totalmente orgânicos, totalmente espontâneos. É um povo indo para as ruas e todos têm o mesmo interesse, é liberdade, se ver livre dessa ditadura. Então, sim, tem muita gente me perguntando sobre de que lado político os cubanos estão. Nesse momento, os cubanos estão na rua pedindo pelo fim da ditadura. Tem cubanos que estão pedindo pelo fim da ditadura que são de esquerda, tem outros que são de direita, tem outros que são liberais, tem outros que não sabem, que não falam sobre o que eles são, porque eles só querem se ver livre do governo cubano. Talvez, no momento mais na frente, quando deixe de ser uma ditadura, a gente comece a dividir e ver quem são os cubanos mais para a esquerda, mais de direita, mas isso é uma coisa mais na frente. Nesse momento, não é interessante e não é o que está acontecendo com o povo cubano. E nesse vídeo que eu estava mostrando aqui no começo do meu vídeo, eles estão falando justamente disso, que o governo cubano está atrás dos líderes, porque prendendo os líderes vai amenizar as protestas, né? As pessoas, os manifestantes vão ficar com medo, afinal de contas prenderam o ideal deles. Só que para prender um suposto líder vão ter que prender o povo de Cuba inteiro, a oposição inteira, porque esse é o único líder que está existindo agora em Cuba, o povo inteiro unido. Eu, pessoalmente, acho que isso é o ideal que está acontecendo em Cuba agora, que não existe uma liderança, que seja um povo mesmo nas ruas, porque isso torna o movimento Pátria e Vida espontâneo e isso une mais as pessoas do que separar. Afinal de contas, o que importa é se ver livre de todas as injustiças que acontecem lá e que o governo cubano, que é um governo elitista, é um governo que está pensando apenas nele, é um governo que está nem aí para o trabalhador. Então, o que eles querem é se manter no poder e mantendo os privilégios dele. Então, o que a gente está vendo nas ruas agora em Cuba, depois do dia 11, é o povo trabalhador mesmo lutando pelos seus direitos. Eu, pessoalmente, sou totalmente a favor disso
e não de que existe uma figura ou um partido ou uma ideologia liderando isso tudo, porque aí deixa de ser espontâneo. Aí todo mundo vai seguindo uma cabeça, uma mentalidade, e do jeito como está sendo bem espontâneo, e inclusive tem que continuar do jeito como está sendo. É o que eu penso. Então, gente, é só isso mesmo, um vídeo curtinho para falar sobre esse assunto, porque tinha várias pessoas me perguntando se tinha algum líder representando a oposição em Cuba, se tinha algum grupo específico, e não, no momento não tem. Isso é algo que, inclusive, o cubano iria pensar mais na frente, na existência de uma democracia em Cuba, para a gente disputar nas urnas, né, nas eleições, quem que a gente queria que nos representasse. Mas, no momento, a gente está lutando, todo mundo, pelo fim da ditadura e pelo fim da opressão do governo cubano. E toda a simbologia que está envolvida nos protestos cubanos são bem populares mesmo. Por exemplo, a Pátria e Vida, Abajo la Ditadura, Liberdade, Cuba Livre. Não tem nenhuma simbologia ligada a partidos, a grupos políticos, nada assim. E isso dificulta muito para o governo cubano. Eles estão indo atrás das pessoas dentro da própria casa. Se você tiver uma conta um pouquinho grande e você estiver publicando SOS Cuba ou qualquer coisa assim, você tiver vários seguidores, você já é tido como um líder e eles te prendem. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até a próxima janela para Cuba. Obrigada.